Câmara, a entrevista está de volta. Nós estamos discutindo a PEC 37 de 2011, que está tramitando no Congresso Nacional. Essa PEC restringe o poder de investigação do Ministério Público. Aqui conosco está o presidente da OAB Jaú, o doutor Júlio César Fiorino Vicente, o delegado-diretor do DEINTER 4 Bauru, doutor Benedito Antônio Valencise, e o procurador da República, doutor Marcos Salati. E nós, no primeiro bloco, encerramos o primeiro bloco com a seguinte colocação: apenas 3 países no mundo o Ministério Público não tem a prerrogativa de investigar: Quênia, Uganda e Indonésia. O doutor Marcos Salati estava terminando o raciocínio e eu precisei chamar o intervalo. Na verdade, o que a gente estuda sobre esse caso, na verdade, não é que o Ministério Público não teria o poder, é que seria a exclusividade da investigação nas mãos de um único órgão, esses 3 países, que aí seria, no caso, a polícia. O que, na verdade, que se verifica nas nações democráticas desenvolvidas, e a tendência mundial é nunca a investigação criminal estar nas mãos de um único órgão público. Essa é a questão importante. E me parece que, mesmo que seja no Ministério Público, polícia, quem quer que seja, me parece que quanto mais órgãos públicos puderem fazer investigação criminal, desde que a lei autorize, me parece que isso atende mais ao interesse público, ao interesse da sociedade. Agora, me parece que essa discussão entre acusação e investigação, ela faria sentido naqueles países de sistema que a gente chama de sistema misto, que é o sistema do juizado de instrução ou do promotor de instrução, em que já existe que a polícia seria auxiliar desses órgãos na investigação, e existiria tipo um processo preliminar, que seria a investigação, e depois um processo judicial. E nesse processo, realmente, o juiz que participou da instrução preliminar não pode ser o mesmo juiz que vai julgar. Então, ele que presidiu essa instrução não poderia ser o acusador, porque aí não teria realmente sentido no aspecto acusatório. Então, aí, realmente, o juizado de instrução teria que ter alguém fora que faz a investigação, que acusa. Então, é nesse sistema que tem essa diferenciação real entre investigação e acusação. No sistema acusatório não tem essa figura. Realmente a divisão é acusação, defesa e julgamento. E aquela questão que eu já falei, o Ministério Público tem que sustentar as provas. Inclusive é o Ministério Público que vai defender toda a legalidade da investigação, é o Ministério Público que vai ter que provar a culpa, senão o réu vai ser absolvido. Certo? É o que eu já falei. Em decorrência do poder de requisição que o Ministério Público tem, ele requisita diligências até no decorrer do inquérito policial. Então ele não está afastado da investigação policial. Ele continua fiscalizando, além do controle externo também existente. E além de tudo, o trabalho policial, se eu for falar, se existe uma instituição hoje que é fiscalizada, a mais fiscalizada que existe chama-se Polícia Civil. Por quê? A Polícia Civil mantém as portas abertas à noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, Natal, dia de ano, direto. Lá adentram todas as pessoas, ninguém tem entrada barrada. E ela é fiscalizada pelo próprio Ministério Público, pelo juiz, o juiz corregedor, a Ordem dos Advogados do Brasil, a própria igreja, a CNBB, a própria sociedade, a própria pessoa que lá comparece. Nós temos a nossa própria corregedoria, que é severa. Não existe uma série de atribuições e fiscalizações que existe aí, e existe esse controle. O Ministério Público, ele pode acompanhar um inquérito policial. Eu vou dar um exemplo. Quando nós presidimos aquele inquérito da máfia do lixo lá em Ribeirão Preto, quem presidiu foi um delegado de polícia, que é esse que aqui está falando. O promotor acompanhava as audiências ali presente, junto com o advogado ali presente. Quem presidia? O delegado de polícia. O promotor, no exercício de suas funções de Ministério Público, fazia um acompanhamento. No momento de questionar, ele podia fazer o questionamento, o delegado permitia, assim como também o advogado ao lado também era permitido. Era uma questão de igualdade. Então, quando se fala desses 3 países da investigação, aqui no Brasil nós temos que entender, não tem nada a ver, e com essa situação dessa nova proposta e essa PEC não tem nada a ver. O Ministério Público continua participando, atuante e acompanhando os atos de polícia judiciária, tudo isso. O que importa é que a presidência do inquérito policial, a investigação policial
efetivamente é realizado pela Polícia Civil, até para evitar aquela situação de colisões, de choques, como nós já comentamos. Às vezes um está investigando uma mesma coisa que o outro, existe aquela situação paralela, como já foi comentado aqui, eu não vou repetir. Então essa que é a finalidade, uma normatização para que efetivamente esse trabalho se desenvolva e para que haja um equilíbrio, isso é importante, entre as partes envolvidas. A importância da PEC é através da sua própria formação, a necessidade da maioria absoluta do Congresso na aprovação de um plano, de uma proposta de emenda constitucional. Quer dizer, a própria nascedouro de uma PEC, ela já repercute talvez o interesse absoluto da Câmara dos Deputados, como de fato foi feito, que representa um povo. Hoje nós temos um sistema que já é um sistema que foi implantado pela Constituição de 88, que já é definido. O papel da polícia, o papel do Ministério Público, o papel do advogado, do juiz, enfim, essas situações que são bem feitas. O que nos parece que é a vontade do legislador, do constituinte, na questão da elaboração da Constituição, que cada entidade tem a sua autonomia, o seu papel específico dentro desse processo democrático, vamos chamar assim. É isso que faz a nossa democracia, é isso que sustenta a nossa democracia. Não é a criação de um superpoder, ou de uma super entidade, ou de uma situação. É sim, nós temos que efetivamente combater o crime. Não compactuamos com qualquer situação que seja de forma ilegal. Mas os mecanismos que se utilizam para isso têm que ser mecanismos que são independentes e mais, que possam ser fiscalizados. Nós temos um princípio, que talvez um dos princípios mais importantes dentro dessa seara criminal, que é da ampla defesa. O cidadão tem o direito de se defender. Existe um princípio de inocência que cabe. Essas questões não podem ser invertidas. São questões já implementadas na Constituição Federal. A prova do crime compete ao órgão acusador. O grande problema que fica nessa questão das investigações do Ministério Público, e sem lançar qualquer seara de tendenciosa em relação às atividades do Ministério Público, de forma absoluta, deixo bem claro, é relevante os serviços prestados e demonstrou-se ao longo desses anos, aí de 4, 5 anos aqui, a importância do Ministério Público nas atuações que envolveram crimes de corrupção, é bem verdade, é a independência de cada órgão para que a transparência, para que a ampla defesa, para que o contraditório, para que o advogado, o cidadão possa se defender de forma tranquila e também as instituições possam ser fiscalizadas para que não haja cometimento de excessos. Qualquer situação que possa direcionar o Dr. Valencis e o Dr. Marcos Salati deixaram bem claro os posicionamentos institucionais. Você pode realmente ter situações investigadas pelo mesmo órgão e que no fim nós teríamos assim uma colidência de interesses. Acho que a situação, por isso que se discute bastante sobre isso, encontrarmos uma solução que seja uma solução adequada às atividades do Ministério Público, em conformidade com a polícia, que hoje já exerce a sua função institucional na investigação, na condução da investigação, e o Ministério Público também, no embate talvez mais difícil, que é a condenação em juízo. Então, essas questões que vem tratando. Obviamente, as provas que são direcionadas ao Ministério Público, se frágeis ou não atendem aquilo que ele pode requisitar novamente, como disse o Dr. Valencis, essas questões. Então, nós entendemos que a situação hoje que está inserida dentro desse contexto constitucional que parece que é a vontade da Assembleia Constituinte, é que a função de investigação cabe à polícia, mas hoje, em razão da modernidade dos temas, da situação que se assemelham, da possibilidade de investigação, nós criarmos mecanismos para que o Ministério Público, a polícia, tanto federal quanto civil, e a advocacia, os advogados, possam, cada um dentro dos seus papéis, exercer de forma democrática. Para quê? Para que a sociedade, no fim, tenha esse benefício que é, no fim, um Estado democrático de direito, que nós estamos todos inseridos. Fiquem à vontade. É isso que o Dr. João acabou de falar, desculpa. Não, sem problema. Chama-se integração. Esse é o grande trabalho.
Essa é uma palavra que eu ouço em todas as discussões a respeito da PEC 37 de 2011. Trabalhar junto, de forma integrada, que é o ideal. Mas, então, por que uma PEC que restringe? Não seria melhor, então, elaborar documentos que regulamentem, então, a atuação do MP nas investigações? Eu diria que esse é o documento que vai definir as situações. É esse, realmente. O que nós temos que pensar, não é em termos de fortalecimento do Ministério Público, eles não precisam. O trabalho deles é excelente e eles realmente agem quando tem que agir. O da polícia também é um trabalho excelente. Ela tem feito, tem esclarecido. Hoje nós temos um esclarecimento de crimes de homicídio aqui na região do nosso departamento. O ano passado, 75% dos casos de homicídio foram esclarecidos. Então, o que não se admite é a omissão da polícia. A experiência nos mostra. Quando a polícia se omite, ou quando há caso de corrupção, o poder não admite vácuo. O Ministério Público entra e assume. Mas ele tem que entrar e assumir realmente com a requisição, com o controle externo e dessa forma. E toma as providências junto com a corregedoria, junto com o que tem que ser realmente tomado. Mas, ao contrário do senso, quando a polícia realmente trabalha, desenvolve, o Ministério Público normalmente ele se limita às funções normais dele. É isso que nós vemos no dia a dia, na experiência. Por isso que efetivamente tem que haver esse trabalho com planejamento, com estratégia, com resultado. Saber que o nosso grande cliente, que é o nosso rei, é aquele que nos paga, é todos nós aqui, chama-se sociedade. E é a essa sociedade que nós devemos prestar satisfação, que nós devemos atender e dedicar todo o nosso empenho. A questão da investigação criminal pelo Ministério Público, me parece que ela permeia muito certos casos em que me parece que a independência também ela se mostre como algo necessário. O Ministério Público realmente seja necessário que ele intervenha naquele caso e as garantias que o membro do Ministério Público tem na sociedade. Essas garantias que o Ministério Público tem, que muitas pessoas podem pensar que sejam privilégios, na verdade são mais garantias para que a sociedade realmente tenha os seus direitos respeitados. E essa é uma questão importante, que realmente isso, talvez na PEC, seja uma questão que tenha que ficar bem clara. Essa é uma questão. Realmente o trabalho do Ministério Público é excepcional. Mas também, hoje, em termos investigativos, a única instituição do país que tem o perfil constitucional de total independência é o Ministério Público. O Ministério Público não está dentro de nenhum dos poderes. Ele não está dentro do Poder Executivo, não está dentro do Poder Legislativo, não está dentro do Poder Judiciário. Então, me parece que uma restrição geral, uma limitação geral a qualquer tipo de investigação direta pelo Ministério Público pode, em certos casos, gerar um problema. Em certos casos. Não estou querendo dizer que a polícia não vai investigar os crimes, não estou querendo dizer isso, mas que o Ministério Público, sendo o órgão responsável por fazer, ser o titular da ação penal e buscar a responsabilidade daqueles que violam o Estado de Direito, ele precisa ter instrumentos que garantam também a independência no momento da investigação. Ele não pode ficar nunca adstrito a nenhum outro órgão, em qualquer caso. Existe o poder requisitório, eu concordo, existe o poder de requisitar. Mas existe caso que o Ministério Público pode entender que naquele caso é melhor ele colher a prova diretamente. Até para buscar uma maior eficiência num determinado caso, maior agilidade. Então eu vejo que, eu acho que toda atividade do Ministério Público é excepcional realmente. A polícia está mais bem estruturada para fazer a investigação, mas limitações gerais eu acho que podem trazer um problema. Tanto é que a própria PEC, ela prevê isso, ela prevê que nos casos que envolvam, no projeto substitutivo, nos casos que envolvam autoridades policiais, no caso que envolvam agentes públicos, o Ministério Público vai poder investigar, mas supletivamente, subsidiariamente. Aí entraria nessa questão do poder requisitório. Mas a questão é, o que seria subsidiariamente também essa investigação direta? Que momento? Eu vejo que no direito a dificuldade é saber como fazer as coisas e até saber qual é o momento, quando o inquérito já estiver investigando e não chegar a uma conclusão, ou quando, por exemplo, vai ter que aguardar quanto tempo. Eu acho que são questões que são complicadas e geram insegurança jurídica. Então me parece que se a missão do Ministério Público promover o Estado, fiscalizar o Estado Democrático de Direito,
é a mesma coisa que a gente pensar num aspecto mais analógico. O Cláudio Fonteles, que foi Procurador-Geral da República quando eu assumi a minha função, ele deixou claro, o Ministério Público é a voz da sociedade, ele exterioriza os anseios da sociedade. E o Ministério Público tem que ter as cordas vocais para isso. Se você tira esses instrumentos, que são as cordas vocais, às vezes a sociedade se cala diante de certas lesões. Isso é um problema que eu acho que pode ser complicado. Limitações, qualquer ato que restringe a possibilidade do Ministério Público agir, você está restringindo um pouco a sociedade. Para certos tipos de crime, a independência do Ministério Público não ajuda? Por exemplo, alguns casos de crime do colarinho branco. Essa é uma colocação que a gente ouve com muita frequência também na discussão. Eu acabei de dar um exemplo da máfia do lixo. Claro, e tem outros também. A Polícia Civil fez, desenvolveu e o trabalho deu certo. Mas foi um trabalho integrado com o Ministério Público. Então eu vejo que a partir do momento que existe essa integração, o trabalho se desenvolve sim e com resultados altamente positivos. Todo mundo sabe o resultado de todo tipo de trabalho. E não só lá, em outros locais também aconteceram trabalhos integrados, porque o Ministério Público tem esse acompanhamento. Eu entendo o que o doutor quer dizer. Ele comenta sobre a situação de um fato que, às vezes, ele mesmo tem que fazer, mas isso não impede, às vezes, de ele tomar alguma providência e, em seguida, requisitar a instalação de inquérito policial, o trabalho da Polícia Judiciária. Isso geralmente é o que é feito, né? Muitas vezes eu inicio alguma coisa depois requisito, ou no bojo da própria investigação eu requisito a polícia, solicito que a polícia faça diligências. Eu acho que a integração, como o Dr. Valencides falou, é o fundamental mesmo. E até para garantias jurídicas. Veja só, o que se discute nessas questões de crimes de colarinho branco, os crimes de grande lavagem de dinheiro que houveram nesse país, é a questão da legalidade das investigações terem sido todas promovidas pelo Ministério Público. Todas as defesas que foram feitas nesse sentido, e se buscam, é a ilegalidade das provas que foram obtidas. Talvez por essa não cooperação ou não discriminação melhor dos papéis, pode originar uma insegurança jurídica. Processos que tinham condenações certas, processos que tinham evidências e provas serem desmantelados por questões processuais, da falta da competência do Ministério Público na investigação. Todos esses processos que estão sub júdice, tanto no STJ quanto no STF, buscam a ilegalidade das provas obtidas. As questões hoje que sustentam o Estado democrático, porque se você ferir qualquer tripé dessas questões, você quase que parece um Estado totalitário. Quando você cria, então você tem a democracia em primeiro plano e as instituições que sustentam essa democracia. A partir do momento que você tem essas instituições, você tem as independências. A partir do momento que isso é violado, é o que se busca hoje nos processos de defesa, e um papel dos advogados muito bem feito nessas questões que envolvam, é desmantelar essas provas produzidas que apontam para os crimes, e seguramente para os crimes, e aí que nós não estamos querendo passar a mão ou querer qualquer situação de impunidade, ao contrário, a ordem não compactua com situações de impunidade. O que nós compactuamos é o estrito dever e a legalidade, a defesa da Constituição, do Estado democrático, dessas questões que sustentam as atividades da sociedade como um todo. O Ministério Público tem a sua função muito bem exercida, muito bem definida, muito bem feita. A Polícia Civil, a Polícia Federal, exerce também a sua função com maestria, e o Dr. Valencides deixou bem claro, em situações fáticas que foram necessárias, houve a condenação, houve o desmantelamento de situações criminosas, de organizações criminais. Isso tem que ser buscado, isso tem que ser derrubado. E o instrumento necessário para isso é a definição legal de cada instituição, sob pena de você criar uma insegurança jurídica, inclusive para o Ministério Público e para a Polícia Civil, Polícia Federal, com o desmantelamento dessas questões. O STJ já se manifestou em algumas situações, é bem verdade que a matéria é controvertida, da nulidade das provas obtidas exclusivamente da investigação ter sido feita pelo Ministério Público. E a grande integração está quando a Polícia Civil precisa de uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, decretação de uma prisão temporária, até mesmo a preventiva, e havendo
essa integração com o Ministério Público, tudo isso facilita. Eu entendo que a grande atuação do Ministério Público está lá. Ao pleitearmos em juízo qualquer dessas situações, o Ministério Público está lá trabalhando, porque ele já tem conhecimento de todo o desenvolvimento do inquérito policial, daquele que está sendo apurado. Doutor Marcos? Não, realmente a integração é a função primordial. O Ministério Público ele não quer assumir aquilo que eu estou dizendo até agora. Ele não quer realmente assumir o lugar da polícia. Ela tem melhores condições de investigar mesmo, na maioria dos casos. Não tenho não há objeção nisso. A questão realmente como eu falei, é você ter o poder, em alguns casos concretos, pelo menos, poder fazer investigações diretas. Inclusive, a própria emenda ela traz nesse projeto substitutivo, colocando situações em que supletivamente o Ministério Público poderia fazer isso daí. Só que ela prevê, por exemplo, crime organizado, se eu não me engano, envolve agentes públicos e policiais. Só que às vezes isso é ponta do iceberg também. Às vezes são outros crimes menos graves que se gera nessa macrocriminalidade. Então é complicado também a emenda vir delimitar quando o Ministério Público vai poder entrar, sendo que às vezes crimes menos graves são realmente a ponta daquele crime mais grave. Então, me parece que realmente não há essa cisão no Estado Democrático de Direito, pelo menos na minha opinião, entre essa questão de que essa divisão entre a questão do Estado Democrático de Direito é a lei autorizar e não haver exclusividade na Constituição. É isso que o Ministério Público sustenta. Antes de terminar, eu gostaria de fazer ainda mais duas perguntas. Uma delas é o seguinte, na visão de vocês, o que muda para a sociedade na possibilidade da PEC ser aprovada? Vamos trabalhar com essa hipótese. Se a PEC for aprovada, na visão de vocês, o que muda para a sociedade? Eu entendo que poderia haver uma insegurança jurídica também retroativa. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, fala da irretroatividade da lei benéfica ao réu. São direitos constitucionais. Todas as provas obtidas, então, por investigação do Ministério Público estariam fadadas à nulidade ou a serem refeitas depois por uma questão processual. Isso é um grave erro, é o que eu disse na situação anterior. Essa insegurança jurídica, no fim, que beneficia, no fim, infratores. Veja, a situação não é beneficiar infratores, criminosos. É sim você ter um estado de legalidade amplamente divulgado e defendido para que não haja essas situações de insegurança. A aprovação da PEC hoje possivelmente ensejaria de cara manifestações dos tribunais superiores na questão da ilegalidade, tendo em vista a irretroatividade da lei, que seria mais benéfica, ou enfim, seria provocada essa questão nesse momento. Às vezes o ouvinte que nos está assistindo o programa não tem o conhecimento técnico e jurídico que demanda a alto grau dos que estão aqui. Então, para o cidadão comum, o que mudaria? Fica assim, o sistema que se discute hoje é qual um revezamento 4% do atletismo. Cada um corre a sua raia e entrega o bastão para o atleta seguinte, que também vai correr, que vai entregar para o outro e para o outro. O que se busca hoje é que um só corra com o bastão até o final. Né? Então, é essas questões hoje que são colocadas. Lógico, dentro das questões de legalidade, muito bem explicada pelos componentes aqui da mesa, mas resumindo de uma forma bem clara para a população, que não tem, às vezes, o conhecimento técnico que detém os meus colegas aqui, é um revezamento 4% que a Constituição previu. Cada um corre o seu bastãozinho, entrega para o seu atleta de forma correta, no tempo rápido, para que o conjunto da obra seja vencedora. É isso que se busca definir de forma clara. O que se impede e o que se quer evitar é que alguém corra sozinho e faça a prova aí pela sua própria vontade. Doutor Valenciese, se a PEC for aprovada, para o senhor o que muda? Eu vejo uma harmonização muito boa dos trabalhos. Evita-se essa, como já falei várias vezes, essa colisão, os mesmos atos praticados por duas instituições e que acabam prejudicando a prova. A sociedade será beneficiada porque o Ministério Público em nada será tolhido, muito pelo contrário, o trabalho continua de forma harmônica, integrada e assim por diante. E sobre os atos praticados pelo Ministério Público até agora, a PEC, nas disposições transitórias, ela faz referência que eles terão validade e realmente serão aproveitados. Então, não vejo qualquer situação de prejuízo em relação a toda essa situação.
Mas é o que eu falei, o que não pode haver vaidade pessoal, vaidade institucional. O que nós temos que pensar é em termos de sociedade, mas agora é inadmissível realmente a prática de um ato e a prática desse mesmo ato por outra instituição. Por quê? Se é possível fazer em conjunto um ato só e de forma mais rápida, toda essa situação, o grande beneficiário de tudo isso é o autor do crime e isso acaba prejudicando a investigação, coleta de provas e por diante. Por isso que eu sou totalmente a favor. Dr. Marcos? Olha, a primeira coisa que eu vejo, assim, que vai gerar eu penso na emenda, uma insegurança jurídica nessa questão desses outros órgãos que podem hoje, público, que indiretamente, mesmo que não seja o perfil constitucional imediato, seja uma investigação administrativa, acabam por realizar indiretamente investigações criminais. Porque a Constituição, ela diz, ela parece que ela recepciona os casos de investigação que derivam, os órgãos que derivam da própria Constituição. E aquilo que eu disse, diversos órgãos públicos hoje municiam investigações criminais. Isso pode, no momento que essa emenda for aprovada, certamente vão surgir alegações de que essa prova produzida por esses órgãos não são válidas. Teriam que ser repetidas no âmbito do inquérito policial. Isso vai gerar um atraso muito grande na investigação e muitas vezes uma burocratização. É nesse sentido que parece que pode gerar uma maior impunidade essa PEC. Seria o primeiro lado. Eu também concordo que existe, sim, não pode haver duas investigações. Mas existem casos que o Ministério Público ele ocupa lacunas quando a polícia eventualmente não investigar um determinado fato. Hoje o cidadão ele pode lavrar um boletim e se esse fato, por exemplo, não gerar um inquérito e não for investigado, ele pode chegar no Ministério Público, pedir para ser investigado e o Ministério Público abrir um procedimento de investigação criminal que tem controle dos órgãos externos, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público quanto da própria Corregedoria. Existem prazos, é até difícil fazer uma investigação hoje pelo Ministério Público, eu mesmo não faço muito porque realmente é complicado e a polícia é mais estruturada, mas o cidadão tem essa via alternativa que seria o Ministério Público. Eu acredito que ao passar essa emenda, a polícia vai ficar mais sobrecarregada e eu concordo, realmente a polícia tem que ser dado mais estrutura para a polícia, tem que ser dado mais pessoal, mas os crimes são infindáveis. Me parece que a questão é que, por mais que todos os órgãos estejam bem estruturados, o crime vai continuar ocorrendo e nenhum país vai ter condições de apurar todos os crimes. Esse é o sentido. Me parece que a ótica da exclusividade, a ótica da privatividade na investigação, me parece que está nessa contramão. É esse o sentido que eu vejo que, não sei, precisa trabalhar mais integrado, mas nada impede realmente que o Ministério Público inicie uma investigação, a polícia complemente ou vice-versa, ambos atuem integrados, porque assim, pelo menos comigo, no Ministério Público Federal, é assim que ocorre. Eu faço simplesmente para facilitar os trabalhos. Nós chegamos ao final do nosso programa, em pouco tempo, em poucas palavras, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Dr. Júlio, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro agradecendo a participação aqui, realmente a participação da sociedade, que é o fim, que é a finalidade dessa discussão toda. São implementos que visam a proteção, no fim, da sociedade, desse Estado Democrático de Direito. As questões que nós entendemos são, hoje, a aprovação da PEC definirá de forma conclusiva através da Constituição Federal, ou seja, não haverá nenhum questionamento em relação à sua implementação, das definições específicas da Polícia Civil e da Polícia Federal. Na verdade, há um erro, não é restrição do Ministério Público, é definição de investigação da Polícia Civil e da Polícia Federal dentro dos crimes e da sua competência. É bem verdade que podemos buscar uma situação análoga, em que haja a participação do Ministério Público como final daquela questão. Mas hoje a situação imposta pelo atual sistema vigente, no entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, impede essa fiscalização específica, investigação específica do Ministério Público. Dr. Valencisi. Eu também parabenizo a iniciativa, parabenizo a participação de todos aqui, o alto nível dos comentários, do debate, um respeito muito grande, e deixar bem claro que realmente eu sou a favor pelos motivos já expostos, que nosso objetivo é realmente atingir a sociedade com um trabalho definido e que efetivamente produza resultado.
não adianta só o trabalho, é importante o trabalho com resultado. Dr. Marcos? Eu agradeço também o convite pela participação, parabenizo todos pelo debate e reafirmo, né, o entendimento de que eu acho importante sim a integração, mas também que em certos casos o Ministério Público tenha esse poder de diretamente conduzir investigações criminais. Eu vejo que a PEC, pelo menos no substitutivo, ela altera o próprio artigo 129 da Constituição Federal, que é a disposição do Ministério Público, e todo ato que queira restringir de alguma forma poderes do Ministério Público, eles têm que ser vistos com muita cautela, sendo que o Ministério Público é o órgão que está aqui para defender a sociedade e o regime democrático. Eu tenho um pouco receio que se mexa com o 129, inclusive há quem sustente que seja cláusula pétrea esse artigo, ou seja, qualquer disposição só pode ser ampliada e não restringida. E a PEC, num substitutivo, ela altera o artigo 129. Eu acho que isso, a sociedade precisa ficar atenta a essa questão, já que o Ministério Público está aqui para tutelar os direitos fundamentais da pessoa humana. A entrevista de hoje chegou ao final. Nós discutimos a questão da PEC 37 de 2011, que está tramitando no Congresso Nacional, que restringe o poder de investigação do Ministério Público, deixando essa prerrogativa, essa tarefa aos cuidados da Polícia Federal e da Polícia Civil. Aqui conosco, contribuindo com o nosso debate, nós tivemos a presença do presidente da OAB de Jaú, o Dr. Júlio César Fiorino Vicente, o delegado, diretor da Inter 4 de Bauru, Dr. Benedito Antônio Valencisi, e o procurador da República, Dr. Marcos Salati. A gente fica por aqui, até um próximo.